entender, né? Mas eu estou dizendo atenção porque eu tenho que ficar concentrado em quantas respirações eu dou por minuto. Olha, eu preciso ficar concentrado, professor. Quantas vezes o meu coração bate por minuto? Perdão, tá? Eu não consigo prestar muita atenção na aula porque eu estou preocupado com a temperatura do meu corpo. Não, vocês não ficam assim, né? A não ser lógico se você estiver doente, né, gente? Mas geralmente, não, você vem aqui, participa, conversa, fala, né, participa, enfim. Não, a gente não fica preocupado, não me entendam mal. A gente não fica preocupado, não gasta tempo, não investe tempo nisso, porque tem alguém que se preocupa com esses pontos. Neste caso, esse alguém tem nome, sistema nervoso autônomo. Então, de forma autônoma, o seu corpo funciona. De forma autônoma, sem que você queira controlar, você respira. Percebem? Ninguém fica aqui, meu Deus, tenho que fazer de 12 a 20 respirações por minuto. Nossa, eu estou na respiração 13. Deixa eu controlar, porque senão eu vou passar. Nossa, vai dar um minuto. Nossa, Lucas. Não, ninguém faz isso. Porque existe uma estrutura no nosso corpo, é o sistema nervoso autônomo, que comanda, que lidera, que executa essa função, permitindo então que você e eu tenhamos, né, aí, uma vida normal nesse sentido, né? Você consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Bom, enquanto eu respiro, o meu coração bate, alguém controla a temperatura do meu corpo. Por conta disso, eu consigo, por exemplo, participar da aula do Lucas, sem ficar preocupado com a minha respiração e por aí vai. Tá bom? Então, isso que o Claudinei falou, o autônomo é esse cara, quem coordena, quem lidera, quem executa e garante que o nosso corpo funcione bem, sem a gente ficar preocupado em fazer essas coisas relacionadas à nossa existência e por aí vai. Mas, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre o sistema nervoso periférico e sobre o sistema nervoso central. São outros dois tipos, entre aspas, tá? Quais são eles, professor? Vamos lá, deixa eu mostrar para você. Você vai ver que bacana, né? Mas antes, eu quero levar vocês a fazer um pensamento aqui. O que é que vocês acham que essa imagem aqui tem a ver com o sistema nervoso central? Ou com o nosso sistema nervoso, vai? Pode ser o central. Mas o que será que essa nuvem... Isso é uma nuvem, tá? Mas não é uma nuvem que chove. Recebe o nome de nuvem porque como se fosse um sistema, um banco de dados que a gente utiliza. Por exemplo, a gente salva informações. Sabe quando o seu celular pega fogo? Sei lá, explode, cai água, alguma coisa acontece e você perde o celular? Se você configurou o celular para fazer backup, o seu celular pode explodir. Não dá nada. Você consegue todas as informações simplesmente fazendo backup. Por quê? Porque essas informações, embora estejam no meu aparelho físico, também estão na nuvem. Por exemplo, no Google Fotos, no Drive, e por aí vai. No iCloud, e por aí vai. Mas há uma nuvem que capta, que armazena, guarda informações para mim. Então, o meu celular é útil, mas se ele explodir, eu posso ter todas essas informações em outro aparelho. Quando eu venho para a escola, por exemplo, eu posso, sei lá, se acontecer alguma coisa com o meu notebook, não tem problema, porque geralmente, não é sempre, mas geralmente, eu salvo também os arquivos da nuvem, sei lá, no meu Gmail, em algum lugar, no Drive, em algum lugar eu salvo. Para garantir que vocês não fiquem sem aula, mesmo que aconteça algo com o meu celular, com o meu computador, sei lá, com alguma coisa do tipo. Então agora você já sabe qual que é a ideia dessa imagem. É uma nuvem, mas não é a nuvem que chove. É uma nuvem que guarda informações, para que eu possa em algum momento acessá-las se eu quiser, tá? Então pergunta, qual é a relação desta nuvem com o sistema nervoso? Quem arrisca, né? Ou talvez já até... Tem um negocinho que eu acho que já até falaram. Deixa eu ver.
Mas não é os neurotransmissores? Essa nuvem aí não são os neurotransmissores? Não, isso aqui é uma nuvem. É uma nuvem literalmente mesmo. É tipo, não é. Sim. Pode ter a ver. Essa é uma junção que você está falando. Sim, essa é uma aplicação, Ana. Mas aqui então, literalmente é uma nuvem, né? Aqui. Mas que tem assim. Que está mostrando assim, exemplificando aí, não seriam os neurônios, professor? Poderiam ser, pode ser. Pode ser. É o trabalho do nosso sistema nervoso trabalhando, gente. Principalmente, né? Para que a gente consiga desempenhar as funções. Exatamente. Claudinei respondeu uma coisa aí, professor. Vou dar um exemplo. Como é que você sabe que você mora aí na sua casa? Em algum momento você consulta esse banco de dados. Faz sentido? Como então, é que você sabe? Backup. Não seria um backup? A ideia é essa. Você acessa informações que foram guardadas no grande banco de dados. Okay. Exatamente. Como é que eu sei que eu estou casada com fulano? Por que eu acordo todo dia e quando olho para o lado tem um cara do meu lado, eu não saio gritando feito louca? Porque é meu marido. E como é que eu sei que é meu marido? Quando eu olho, eu busco informações nesse banco de dados, esse sistema nervoso, isso é uma analogia, tá, gente? Eu busco informações para saber, cara, esse é o meu marido. Olha, a gente está casando há tanto tempo, a gente tem tantos filhos, a gente tem essa condição financeira, a gente mora aqui, ali, acolá, enfim. Gente, a ideia do sistema nervoso, né, também é essa, é ter um banco de informações onde eu consiga trabalhar essas informações. Então, mais importante do que existir informação é trabalhar. Sei onde moro, sei o que faço, sei meu nome, sei meu sobrenome, sei a minha família. Olha, por saber o meu nome, eu sei geralmente onde eu trabalho, sei como me apresentar para as pessoas, enfim. Eu sei o que significa isso. É um álcool gel, né? Eu sei o significado da palavra carro. Quando eu falo árvore, vem uma imagem na minha cabeça. Enfim, eu estou a todo tempo fazendo conexões. Conexões, né, eu diria, né? Você está todo tempo consultando, pegando informações, tá? A relação realmente é essa. Eu posso acessar informação a todo tempo desse grande banco de dados. Um gigantesco banco de dados, né? Que no caso é o nosso sistema nervoso. Beleza? Então é isso, exatamente isso. A gente consegue trabalhar essas informações. Vocês vão ver agora que, na verdade, eu sim posso trabalhar, e é isso que eu faço, mas existe uma parte do meu corpo que capta essas informações, que pega essas informações, que coleta para que eu consiga interpretá-las. Como é que você sabe que tem uma coisa furando você? Alguma coisa no seu corpo manda mensagem e você interpreta assim, cara, tem algo me queimando, algo me furando, algo me machucando, tá quente, tá frio, isso aqui é viscoso, aquilo é áspero, isso aqui é pérfuro cortante. Informações. E essas informações geralmente são coletadas pelo sistema nervoso periférico, tá? Geralmente. Vejam, deixa eu dar um... Pera aí. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Acho que vai dar. Pera aí. Isso. Isso, Claudinei, exatamente. Essa é a ideia. Ele falou, é responsável principalmente pelo sistema respiratório cardíaco, show. É uma nuvem de armazenamento de dados, isso. Armazena tudo. Então, quando eu olho para um cachorro, ao olhar, eu busco no meu banco de dados. Cara, isso é um pincher. Por mais bravo que seja, não vai me fazer nada. Embora seja chato, irritante, mas não vai fazer nada comigo. Agora, se é um Doberman, um Pitbull, um pastor alemão, um Rottweiler, um Fila, o que você faz? Caramba, o cachorro está vindo na minha direção, é melhor eu sair fora. Por quê? Porque você puxou
Vejam aqui, ó. Olha essa imagem. Espera aí que eu já volto aqui, tá? Você acessou a informação no seu banco de dados. Vejam aqui o que a gente tem, ó. Um computador, certo? O que esse computador faz? Ele pega informações na nuvem. Quando eu venho dar aula para vocês, eu pego esse link em algum lugar, desse banco de dados, e mando um grupo que você participa da aula por conta disso. Quando eu preciso pegar informações para o meu dia a dia, eu também faço exatamente esse processo aqui. Eu busco, capto, pego, procuro e interpreto. Uso essas informações que estão presentes aqui nesse grande banco de dados. Perfeito, Claudinei, é exatamente isso. E aí, para que eu consiga interpretar essas informações do meu dia a dia, para que eu consiga saber que está frio, para que eu consiga entender o que é frio, enfim, para que eu consiga saber quando está calor, algo tem que pegar informações, e eu vou falar, né, o nome desse algo, e mandar para o meu sistema nervoso central. Vamos lá, então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Ah, dá, perfeito. Olha aqui, ó. Nessa cor azul, você pode falar, ah, que legal. Nossa, olha que legal, né? A gente está falando do sistema circulatório, né? Vai falar também, mas nesse caso aqui, a ideia é que vocês interpretem tudo que está em azul como o sistema nervoso periférico. Ó, olha a legenda aqui ao lado, ó. Tá vendo aqui? Sistema nervoso periférico em azul. Sistema nervoso central em, não sei se isso é lilás, acho que é lilás, né? Aqui em roxinho. Repetindo, tudo que está em azul, sistema nervoso periférico. O que está em roxinho, sistema nervoso central. Lucas, que diferença isso faz para a minha vida toda? Imagina que você pisou em um caco de vidro. Como é que você sabe que tem alguma coisa furando você? Porque vejam aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Olha aqui embaixo. No seu pé tem essa estrutura em azul, que é o sistema nervoso periférico, representado por nervos e por gânglios, né, aqui. Tem o sistema nervoso periférico. Periférico, gente, vem de periferia, tá? Vem de extremidades. Já ouviram falar dos bairros periféricos? Geralmente, esses bairros ficam afastados do centro da cidade, geralmente. Afastados. Então, o sistema nervoso periférico tem essa lógica também. Entre aspas, ele fica afastado, fica nas extremidades do corpo. Podem ver, né? Você vai entender mais quando a gente for falar de sistema nervoso central. Então, olha, em algum momento eu pisei, sei lá, numa abelha, que aconteceu comigo no fim de ano, um caco de vidro, sei lá, pisei em alguma coisa. Isso fez com que o meu sistema nervoso periférico pegasse essa informação de que tem algo me machucando e essa informação fosse percorrendo, ó, fosse percorrendo por todo o meu corpo. Vejam aqui, ó, acompanhem, vai percorrendo, cai na medula, sobe, vai lá para o meu cérebro, vai lá para o meu sistema nervoso central. Então é isso. Eu tenho alguma coisa que, em algum momento, faz com que o sistema nervoso periférico capte informações, manda para a central, que é aquela nuvem ali, né? Manda para a central, que é o sistema nervoso central, e ele interpreta. Então, como é que eu sei que tem algo queimando? Porque eu encostei a minha mão na frigideira, isso gerou informações para o meu sistema nervoso periférico, que mandou para a medula, que mandou para o meu cérebro, eu interpretei e tirei a mão. Então, o sistema nervoso periférico capta informações, manda para o sistema nervoso central decide, tira a mão, coloca a mão, põe a blusa de frio, tira a blusa de frio, deixa a água do chuveiro mais quente, enfim, comandos. Entenderam? Um capta informações, o outro recebe, trabalha essas informações e dá um comando. É isso. Lindo, né? E com esses dois tem o que o Claudinei falou pra gente, que é o autônomo também. Que é o que ele deu exemplo, que a gente falou, e ele também falou aqui no chat. Maravilhoso, né, gente? Como que pode algo ser tão perfeito assim? Você tem
estruturas que pegam informações. Isso é maravilhoso. Continuando. Olha aí. Mesma lógica. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Um pegando informações e mandando para a central. E aí você consegue trabalhar essas informações. Que fantástico, né? Olha aí. Que show. Mesma coisa. Aqui em azul, em roxinho, o sistema nervoso periférico, em laranja, o sistema nervoso central. Um pega informações que manda para o outro, que armazena, interpreta, lida, descarta muitas vezes e me dá um comando. Então, por que você não se lembra da fórmula de Bhaskara? Das leis de Newton? Não, mas eu me lembro. Ou você se lembrou porque marcou muito você, ou porque você lida com isso no seu dia a dia. Senão você não ia se lembrar, provavelmente. Porque em alguns momentos, nosso sistema, e isso acontece, na verdade, diariamente, o que o sistema nervoso central faz, gente? Descarta informações que não são úteis. Por que eu, Lucas, professor da área da saúde, vou precisar lembrar a fórmula de Bhaskara? Precisar lembrar o que é Teorema de Pitágoras? Lucas, então você está falando que você não consegue lembrar? Consigo. Mas eu só consigo lembrar porque eu fico vendo isso no YouTube, né? Eu tenho sou meio assim, de vez em quando eu faço sou meio doidão. Então eu vejo aulas de cálculo, de engenharia estrutural, enfim, fico vendo algumas coisas assim diferentes da minha área. Isso, de certa forma, às vezes me faz lembrar. Mas se eu não visse essas aulas, eu não ia lembrar. Você podia perguntar o que é, eu não ia saber responder. Talvez eu não saiba até hoje. Por quê? Porque não é útil para o meu dia a dia. Não é útil, não faz sentido. Em algum momento o cérebro pode descartar. Beleza? Quem faz isso é o sistema nervoso central e tudo mais. E aqui, ó, essa medula o sistema nervoso periférico envia informações, a medula leva essas informações em direção aqui à central. Ó, não sei se vai dar para ver. Vou tentar. Se não der, depois eu vou mandar a imagem e você dá um zoom aí. Olha só. Opa, perdão. Olha que bacana, gente. Que imagem linda. Você tem glândulos e nervos captando, coletando, pegando informações no ambiente onde você se encontra, sabe, nas situações onde você se encontra, enfim. Pega informações, conduz essas informações ao sistema nervoso central, né, descarrega aqui na medula, e essas informações são levadas à central. Aqui você tem a análise, você tem a verificação, a interpretação e uma atitude. Faça isso. Faça aquilo. Suba na árvore. Corra da vaca. Tire o café, sei lá, tira a mão da frigideira. Abra a porta, sei lá, alguma coisa, um comando. E aí o seu corpo vai e executa. Eu acho isso fantástico. O sistema nervoso central é fantástico, né? E aqui tem algumas partes, ó. Peguei algumas aqui pra gente ver. Opa, peraí. Aí. Algumas partes aí pra gente poder visualizar. Olha aí, ó. Olha que legal. Dividido em estruturas, né? Cada estrutura com o seu papel e tudo mais. Agora, eu gostaria, peraí. Aqui. Deixa eu ver essa. Professor, licença. Só uma pergunta. No caso, o sistema nervoso central, ele está ligado aos comandos. E o periférico está mais ligado à sensibilidade, é isso? Ao quê? Perdão? Tô aqui. O sistema nervoso central está mais ligado aos comandos do corpo, no caso. E o sistema nervoso periférico está mais ligado à sensibilidade. É isso? Eu acho que eu entendi. É o seguinte, o sistema nervoso central, ele não só comanda, mas ele também trabalha as informações. Tá? Então, sim, ele comanda, ele dá o comando, tira a mão, põe a mão, faça isso, faça aquilo. Isso também.
Essa é uma das funções que o central faz. Mas ele também, por exemplo, trabalha as informações. Como é que eu sei que a Thalia não é a Nádia? As duas são duas alunas, mas se eu vir vocês aqui pessoalmente, eu sei quem é quem. Porque eu sei, porque o meu sistema nervoso trabalhou a informação. Que informação é essa, Lucas? Não sei, pode ser, por exemplo, o nome. Então, quando eu olho para o nome, cara, Thalia não é igual a Nádia, então são pessoas diferentes. Outra informação que eu posso trabalhar. A Nádia é maior que a Thalia. O cabelo da Nádia é diferente. Sei lá, a voz da Nádia é diferente. Eu trabalho informações. Então, do comando, sim. O comando, a execução, é uma parte do sistema nervoso central. Mas ele também faz outras coisas, como trabalhar essas informações. Outra coisa, eu interpreto informações. Então, antes de o meu sistema nervoso central pedir para, sei lá, tirar a mão da frigideira que está queimando, eu preciso entender, fazer a interpretação de que aquela queimadura, aquela frigideira está danificando o meu corpo e, portanto, eu preciso tirar o braço. Antes de dar o comando para tirar o braço, o sistema nervoso central trabalha essa informação e entende, cara, isso é prejudicial, isso é danoso, isso faz mal para o Lucas. Lucas, tire então o braço. Percebem? Então, eu dou o comando, eu trabalho informações, eu interpreto informações, eu armazeno informações. Como eu falei, né, no caso, sei lá, uma mulher casada, acorda, olha para o lado e vê o cara que está com ela. Por que ela não sai gritando? Porque ela sabe que é o marido. E só sabe porque o cérebro, ou o sistema nervoso central dela, né, armazenou informações de que o marido dela é aquele cara ali. Ela está casada com aquele cara ali. Tá bom? Então, sim. Mas respondendo a sua pergunta, só dessa ótica que você falou, sim. Um tem mais a ver com o comando, mas não é só isso. E o outro tem a ver com captar informações. Sim, né? Mas não é só isso como eu falei, tá bom? Beleza? Deu para entender, Nádia? Deu sim, professor. Obrigada. Imagina, que isso. E aí, no caso, gente, o que é importante, né, a gente falar? Que esse sistema nervoso central, que é como o Claudinei falou, né, o conjunto de células, essas células que compõem o nosso sistema nervoso são responsáveis pela transmissão de sinais. E aí aqui, o que a Ana disse lá no início, né? Células transmissoras, ela usou esse termo, se eu não me engano. Por que transmissoras? Porque transmitem sinais químicos, sinais elétricos, e a ideia aqui é levar mensagens, tá bom? Então, mensagens são levadas, ou são transmitidas pelo nosso corpo. Uma mensagem vai, uma mensagem vem. Uma mensagem leva algo, a outra mensagem volta com uma execução. O meu corpo, o sistema nervoso periférico, leva que tem algo cortando o meu pé, o sistema nervoso central devolve uma mensagem falando para eu tirar o pé, sei lá, do que está cortando. Entendem? Mensagens. Essa comunicação se dá por meio de sinais químicos e sinais elétricos. Vou contar uma experiência para vocês. Eu nunca falei isso em aula. Deixa eu ver se eu acho. Nunca falei isso mesmo, para nenhuma turma. Nunca falei. Bom, vamos lá. Eu, durante o meu... deixa eu pegar aqui, ó. Durante o meu TCC, eu trabalhei com... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu trabalhei com... deixa eu ver... Acho que esse aqui dá. Eu trabalhei com um negócio chamado P300. Lucas, você tá falando grego, velho. Eu não tenho noção do que é esse tal de P300. Sem certeza que você quer me falar isso? Tenho. Você vai entender perfeitamente com a proposta da aula. Vamos lá, ó. Eu vou descompartilhar essa tela. Olha o que eu vou mostrar para você aí. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui que tá na cabeça desse cara?
É um aparelho que a gente chama de P300, tá? Tem outros aparelhos que tem essa pegada aqui, mas a ideia do P300 era isso. Eu tinha eletrodos que se conectavam na cabeça do indivíduo, dos nossos participantes, dos estudos que a gente desenvolvia. E esses eletrodos captavam estímulos elétricos e, portanto, abasteciam esse aparelhinho aqui. Entenderam? Então, eu tinha um eletrodo que pegava estímulos elétricos. Ele captava esses estímulos elétricos, dados aqui, né, pela cabeça da pessoa, e armazenava e me mostrava em forma de onda. Lucas, caramba, por que você utiliza... tem mais fotos aqui, né? Ó, tá vendo aí, ó? O mesmo jovem, com eletrodos aqui, enfim, a gente colocava na cabeça da pessoa, né? Na testa, na nuca, por aí vai. Ó, enfim, eletrodos. Lucas, deixa eu pegar aqui. Dava isso aqui para mim. É como se fosse isso, tá? Um exemplo. Me dava uma onda. Me dava uma onda. Os sinais que a gente pegava lá na cabeça da pessoa eram traduzidos ou sistematizados em formas de onda elétrica. Por isso que eu falei sinais elétricos e químicos. Lembra que eu falei? Os permitem essa sinalização, tal. Essas ondas eram traduzidas no nosso estudo. Lucas, que diferença isso faz? Por que você estudava isso? Aqui que está a questão, que tem tudo a ver com o que a Nádia colocou pra gente. E o Claudinei, enfim, que o pessoal colocou, né? Sabe o que a gente fazia, gente? Olha que coisa louca, né? Cara, isso era muito doido. Deixa eu ver só. Olha aqui, ó. Tá vendo esse jovem aqui? Vou pegar ele como exemplo. Na mão dele tinha um tipo de controle, tá? Então, deixa eu pegar um controle aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí para a tela, né? Ó, esse é um controle. O que ele fazia, Lucas? Ele ouvia um som e tinha que apertar um botãozinho aqui do controle. Mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com o seu estudo. Tudo a ver. Qual que era a ideia, gente? Tá vendo que ele tá de fone? Tá vendo aqui, ó? A gente colocava sons distintos. Então, o aparelho ficava pi, 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 fazendo um som padrão. Pi, 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 pi. De repente, ele fazia um som diferente. Um som atípico. Pi. Entenderam? Tava pi, 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 pi. Toda vez que dava um som diferente, o paciente ou participante tinha que acionar o botãozinho. Lucas, mas sabe o que a gente media? A velocidade do processamento. Traduzindo, quanto tempo o indivíduo demorava para ouvir o som, dar o comando. Então, ele ouvia, isso ia para a central devolvia, aperte o botão. A gente calculava esse tempo. E o que a gente percebeu, depois vocês podem procurar, né? Procurem P300 evocado, procurem estudos, vocês vão ver que tem vários. A ideia é que, conforme o tempo passa, quanto mais a gente envelhece, mais lento, há uma maior lentidão da resposta. Então, quanto mais idosa é uma pessoa, teoricamente ela demora mais para apertar. Por conta que o sistema nervoso central e todas as estruturas que estão envolvidas em captar essa informação elétrica ficam mais lentas conforme o tempo passa. Então, isso poderia justificar por que as pessoas demoram mais para entender um som, pessoas idosas. Porque o sistema delas, o corpo delas como um todo, o organismo, demora mais para pegar uma informação, nesse caso era uma informação sonora, tá? Mas tem P300 que trabalham com informação visual. Então eu ponho coelho, 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 de repente eu ponho um elefante. Coelho, 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 onça. Coelho, 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 sei lá, jaguatirica.
eu trabalho com a diferenciação de informações visuais. No nosso caso, eram só auditivas ou sonoras, mas você também consegue trabalhar com visuais. A ideia é o seguinte, gente, o tempo passa, esses estímulos tendem a ser prejudicados conforme o tempo passa. Entenderam? Que lindo que é isso? Você captar ondas elétricas que passam aqui na cabeça da pessoa e calcular esse tempo dessa onda, isso é fantástico, né? Para comprovar que, de fato, faz sentido a gente falar que existem essas informações elétricas e químicas, né? Essas células transmissoras, como a Ana colocou. Vamos continuar. Acho que tem... deixa eu ver aqui, mas eu acho que tem... acho que o Claudinho colocou alguma coisa aqui. Peraí, responsável respiratório, isso eu tinha lido. É um volume de armazenamento, que é lido também. Através de nervos sensitivos e nervos motores. Isso, exatamente. E, teoricamente, ele analisa informações que chegam. Isso, exatamente. É o que eu falei. Analisa, né? Não só executa. Isso aí, Claudinei. Eu preciso analisar. Então, antes de saber o que fazer, eu tenho que saber por que fazer. Por que tirar a mão? Por que colocar a mão? Por que colocar roupa? Por quê? Né? Então é isso mesmo. Por que fugir? Por que fechar a porta? Por quê? Esse porquê, essa razão, só vem quando eu consigo analisar. Tanto é que, por que é que, por exemplo, pessoas com Alzheimer tiram a roupa na frente das pessoas? Claro, tem muitas lógicas, né? Tem muitas razões. Mas um exemplo eles não conseguem interpretar as informações. Eu não consigo interpretar que estar diante da minha família não é a mesma coisa que estar no banheiro, onde eu tiro roupa para tomar banho. Essa interpretação fica falha, tá? Há uma falha nessa comunicação. Então, muitas vezes eles só agem, mas não conseguem interpretar direito. Por isso que agem errado, porque há uma falha quando ou deveria haver, né, o trabalho, sabe? Dá aquela, a turma fala, o talento nas informações. Então, se eu não trabalho bem as informações, pode até ser que eu haja, que eu tome alguma atitude, mas essa atitude não vai ser bem-vinda. Por isso que tiram a roupa, por isso que fazem xixi no prato, por isso que colocam, sei lá, pegam o cachorro, colocam na geladeira. Por isso que muitos pegam fezes e passam no rosto, começam a comer fezes, passam na parede. Coisas esdrúxulas que você fala, cara, por que isso? Porque a interpretação foi comprometida. O Alzheimer e outras demências comprometem diretamente isso. Não só a interpretação, né, lógico, mas também compromete a interpretação, fazendo com que o paciente não tenha mais poder de analisar. Não sei a diferença entre uma criança e um cachorro. Não sei a diferença entre... um exemplo, né? Falei para vocês. Muitas vezes, você tem um paciente com Alzheimer que, eu não gosto da expressão, mas que passa a mão. Então, ele é cuidado tem uma cuidadora, sei lá, pode ser a nora, a filha, alguém. Alguém cuida dele. E ele passa a mão, né? Põe a mão nas partes íntimas, aperta isso aqui, aperta aquilo ali. Muitas vezes, por que isso acontece, gente? Não é porque o cara quer. Até porque as senhoras fazem isso também, tá? Não é safadeza. Pode ser em alguns casos, mas no caso do Alzheimer não é. É uma dificuldade ou a impossibilidade, dependendo do grau da doença, a impossibilidade de interpretar as informações. E eles começam a ter um comportamento estranho. Essa mudança comportamental, típica em pacientes com demência, por exemplo, Alzheimer, é o reflexo da falta de interpretação de outros processos que deveriam acontecer normalmente. Show, né? Como que, eu falo show, eu falo no sentido assim, show, como que há uma importância na interpretação. Percebem? Olha, se eu não interpreto bem, geralmente eu não faço do jeito certo. É como uma prova. Então, às vezes, eu mando lá no grupo. Google Meet, apenas um link. Aí acaba a aula. Não,
Aqui eu não lembro se aconteceu, acho que não. Mas aí vem alguém e fala assim, professor, ué, não teve outro link? Fiquei esperando outro link. Sendo que eu falei a semana inteira que só tinha um link. Isso pode ser falta de atenção? Pode. E provavelmente. Mas, às vezes, se tiver uma doença presente, pode ser porque a pessoa não sabe mais a diferença entre 1 e 2. Entendem? Por conta do prejuízo aí da comunicação, né, da interpretação e tudo mais. Vamos continuar. Tá bom, gente? Então, os neurônios são esses caras, essas células que conduzem, né? Que dão norte, que dão uma direção. São responsáveis pela transmissão, por exemplo, de estímulos ou sinais elétricos, como eu falei, do P300, sinais químicos, e por aí vai. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho isso, uma imagem que mostra, aqui, tem, perfeito. Olha isso. Deixa eu ver se dá para ver, dá. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas aqui você tem um neurônio, você tem outro neurônio, tá bom? Você tem um neurônio que emite o emissor e você tem um neurônio que recebe, tá bom? Um que emite, o que recebe. Um que emite, um que recebe. Um que passa informação, outro que recebe e passa para outro. Que recebe e passa para outro. Que recebe e passa para outro. Um sempre vai emitir, vai mandar, enviar a informação, e o outro sempre vai receber, passar para o outro. Recebe, enfim. Emissor é o nome daquele que emite, que envia a informação. Receptor é o nome daquele que recebe, que pega a informação para passar para o outro. Então, aqui a gente tem 2 neurônios, um pré-sináptico e um pós-sináptico. Por que esse nome feio, Lucas? Sináptico vem de sinapse. E acho que eu tenho essa imagem ampliada. Tenho. Mas eu vou mesmo assim ampliar ela aqui para ficar mais fácil. Você consegue ver isso aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Dá sim, dá, beleza. Aqui, ó. Consegue ver que esse neurônio está se comunicando, se ligando aqui, ó. Ou está bem pertinho desse outro aqui? Dá para ver, né? Ó. Vamos lá. Olha aqui, eles estão se comunicando. Quando isso acontece, a gente chama de sinapse. Alguns chamam de fenda sináptica porque tem esse espacinho aqui, ó. Não necessariamente se juntam, se colam, um encosta no outro. Há uma fenda, um espaço entre eles, e aí aqui você tem a mensagem sendo informada, né, sendo passada para o outro. Então, você tem alguém que emite e alguém que recebe. Quem emite envia essa mensagem por meio de, como a gente falou, né, de estímulos ou por meio de sinais químicos ou elétricos, e esse outro cara aqui vai receber e vai passar para o outro. Isso é sinapse. De forma resumida, é a comunicação dos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso. O que acontece é que algumas doenças podem comprometer essa sinapse. Tá? Você tem um comprometimento dessa comunicação entre os neurônios. Logo, se eles não se comunicam bem, consequentemente o meu corpo não vai funcionar bem. Tá? Por exemplo, no Alzheimer você tem uma morte acentuada de neurônios. Então, essas células do nosso cérebro morrem, assim, uma grande quantidade delas morre, tá? Isso acontece. É uma morte acentuada, exagerada, literalmente um massacre dessas células, chamadas neurônios. Isso acaba comprometendo a vida desse paciente como um todo. E essa conexão entre esses neurônios também fica comprometida, tá bom? Mas no caso do Alzheimer é um enigma, mas já tem alguns estudos que mostram que poderia, pelo menos uma ideia, algumas características que são comuns em pacientes com Alzheimer. Você tem algumas proteínas que são mal cortadas, e essas proteínas mal cortadas acabam se acumulando aqui, ó, dentro dos neurônios e também perto deles, próximo a eles. Você tem um acúmulo dessas proteínas mal cortadas. Essas proteínas são tóxicas. Consequentemente, elas começam a matar o neurônio, tá bom?
Então, você tem um acúmulo de proteínas mal cortadas e tóxicas dentro e entre os neurônios. Então, eu tenho algo tóxico dentro do neurônio e aqui comprometendo a sinapse. Por isso que eles não se comunicam bem. Por isso, por exemplo, que o paciente não consegue, o paciente com demência, Alzheimer, por exemplo, não consegue desempenhar suas atividades no dia a dia de forma normal, tá bom? Por isso que ele não sabe a diferença entre a filha e a nora, muitas vezes. Porque houve uma impossibilidade, há um prejuízo, algo tóxico comprometendo essa comunicação dos neurônios, tá bom? Claro, essa toxina mata muitos neurônios. E o Alzheimer tem tantas características, mas uma delas é essa morte acentuada de neurônios. Se você for comparar, não sei se você já viram, tem algumas imagens do Google que podem mostrar a diferença. Não sei se eu acho isso para vocês. Acho que dá para achar sim. Aqui, ó. Vejam isso aqui. Não é de ficar assustado? Hã? Olha isso. Aqui você tem uma massa cefálica, né? Você tem o cérebro aqui, ó. Vendo? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, né? Que são os lados. Lado direito, lado esquerdo e tal. Olha a diferença do tamanho de um cérebro normal e de um cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Vamos ver a diferença. Vejam como é bem mais reduzido. Como você tem esses espaços aqui bem mais abertos, ó. E bem mais pequenininho. Tem outras imagens que mostram isso. E você vai vendo, cara, assim, aqui, ó. É algo assim, é de chocar. Você realmente fica... você fica chocado. Depois vocês procuram a diferença, vocês vão ver. Por que, Lucas, que diminui? Geralmente, tem outras causas, mas geralmente porque você tem uma morte acentuada de neurônios. Consequentemente, a massa cefálica também diminui. O cérebro, né, o tamanho, essa estrutura aqui da massa cefálica acaba diminuindo, se compactando. Doença terrível, gente, tá? Então, entendam isso. Isso é importante para a gente ficar atento. Beleza, gente? Então, são esses. Então, a gente tem neurônios sensoriais, motores e outros aí. Acho que está escrito na apostila, tá bom? Dá para vocês verem a diferença lá. Mas esse é um resuminho importante dos neurônios e do papel que eles têm. Beleza? Então, para reforçar, sinapse é a forma com a qual os neurônios se comunicam. É só você olhar para essa imagem que eu coloquei aqui. Vou colocar de novo, tá? Eu fechei a tela aí. Isso aqui, ó. E você vai ter uma noção do poder, né, dessas doenças, tá bom? E aí tem várias doenças que acabam comprometendo, né, o sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso central, gente, não é imune, né, não está isento, livre de ter doenças, claro que não. A gente conhece várias. Por exemplo, a esclerose, a epilepsia, a doença de Alzheimer, AVC, doença de Parkinson e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho só sobre algumas dessas. Tem mais detalhes aí na apostila, depois vocês podem ler. Uma curiosidade. Algumas pessoas acreditam, assim, se você... Pode fazer uma pesquisa aí fora, tá? Sai, depois você dá uma de bobo assim e faz uma pergunta, né? Pergunta para alguém que para uma pessoa normal, né? Assim, leiga. Se você fosse definir uma pessoa com Parkinson com um sintoma, qual sintoma seria? Sei lá, 99,999 vai falar tremor. Tremor. Quem tem Parkinson treme. Você pode ver a maioria, senão quase todo mundo. Dependendo do lugar que você perguntar, todo mundo vai falar que tem Parkinson treme. Lucas, está errado? Não, está certo. Mas os tremores não são a característica principal da doença de Parkinson. Não são. Não são. São sintomas comuns
tá? Inclusive são dos principais, mas não são o principal sintoma da doença de Parkinson. Por que, Lucas? Qual que é esse principal sintoma? É até um nome feio, tá? A gente chama de bradicinesia, tá? Bradicinesia. Ixi, você falou em alemão. Bradicinesia significa lentificação dos movimentos, tá? Então, de certa forma, você tem uma lentificação dos movimentos. Esse é o principal sintoma do Parkinson. Tem outros? Tem. Tremores, fraqueza muscular, enrijecimento muscular, que seria há uma rigidez, né? Você pode chamar também de rigidez muscular. Então, os músculos ficam rígidos, duros, parece que tem cimento. E também o desequilíbrio. Então, são esses 4 sintomas principais do Parkinson. A lentificação dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia. Os tremores, óbvio. A rigidez muscular e o desequilíbrio, ou instabilidade postural. Esses 4 sintomas são os principais para Parkinson. Percebe? Lucas, e por que tremor não? Cara, porque tremores são sintomas de muitas outras condições. Você pode pegar uma pessoa, um etilista, uma pessoa alcoólatra. Se você convive, já conviveu ou já viu, um etilista vive tremendo. Tremendo, literalmente, tremendo. Por conta do álcool. Se você pegar pessoas frágeis, que estão com fraqueza muscular, vão tremer também. Se você pega uma pessoa que trabalhou demais, que está em fadiga, está muito cansada, vai tremer também. Alguns medicamentos fazem com que tremores apareçam. Viu? Eu falei 4 coisas que causam tremores. Tem mais, muito mais. Eu falei 4. Medicamentos, fraqueza, fadiga, álcool, ou etilismo, né? Por isso que só falar que tremor é a característica do Parkinson é errado, porque outras condições também causam esse sintoma, tremores. Lucas, o que é o Parkinson? Por que acontece? O Parkinson acontece, gente, por conta da falta de dopamina, tá? Já ouviram falar de dopamina, né? Lucas, e por que falta dopamina Deixa eu mostrar para você. Por que falta dopamina para essa pessoa que tem Parkinson? Consegue ver aqui, ó? Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para você ver. Dá. Essa região, a gente chama de substância negra, tá? Então vejam aqui, você tem um homem, aparentemente homem, e é como se a gente tivesse cortado aqui, tá? E a gente olhasse por cima. Então aqui você tem os 2 olhos, o nariz e tal. E aqui no centro, ó, você tem essa substância negra, dá para ver, né? O que essa substância negra tem a ver com o Parkinson, Lucas? Tudo. É a substância negra que produz a dopamina. Em alguns momentos, em pessoas com Parkinson, essa substância negra morre. Tá? Olha aqui. Cadê a substância negra aqui? Aqui é uma pessoa sem Parkinson. Você consegue ver aqui mais escurecido, né? Mais pretinho aqui, mas dá para ver preto, né? Por isso substância negra. Tá negro aqui, ó. Tá vendo? Marronzinho, escuro. Olha no paciente com Parkinson. Você não vê. Não há. Pois a substância negra morreu. Com a morte da substância negra, você não tem a produção de dopamina. A falta de dopamina traz alguns prejuízos para a pessoa, como eu já listei, né? Tremores, lentificação dos movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio ou instabilidade postural e tudo mais. Parkinson não é só caracterizado por sintomas motores, por sintomas relacionados ao corpo físico. Não sei se vocês sabem, mas a dopamina também tem um papel no nosso humor. Sabiam? No nosso humor também. Ela também ajuda a regular. Em alguns momentos dá uma sensação de bem-estar, sabe? De prazer. Sabe? De qualidade. De que você está relaxada, você está relaxado. A dopamina tem um papel aí também. Logo, uma baixa de dopamina no organismo
faz com que a pessoa também tenha prejuízos no seu emocional. Por isso que pessoas com Parkinson muitas vezes também têm depressão, se sentem tristes e tudo mais, porque a dopamina está em baixa. E a dopamina também tem um papel nas emoções. Também tem um papel quando você sente prazer. Não só prazer sexual, também prazer sexual, mas não só. Quando você come um brigadeiro da mamãe, não tem nada a ver com sexo. Mas você não sente bem? Hã? Sente. Porque você liberou dopamina ali. E essa sensação de prazer também tem a ver com a dopamina. Tem a serotonina, tem outros, sim, tem. Mas a dopamina também tem um papel ali. Tá? Então, Parkinson, meninos e meninas, Parkinson está voltado para uma morte da substância negra. Consequentemente, falta dopamina, e a falta de dopamina traz prejuízos para esta pessoa. Beleza? Tem tratamento? Tem, Luto? Tem. Chama levodopa. De certa forma, a gente tenta substituir a dopamina que está em falta. Entendeu? Então, se a baixa de dopamina faz com que o paciente esteja assim, a gente vai tentar colocar dopamina para que ele tenha uma melhora. Inclusive, pacientes hoje com Parkinson conseguem ter uma vida... trabalhar, conseguem ter filhos e tudo mais. Há não muito tempo atrás, isso não era assim, tá? As pessoas com Parkinson já eram fadadas à cadeira de rodas. Cara, tem Parkinson, estava em cima de uma cama travada, duro, cadeira de rodas. Hoje em dia, não é bem por aí, porque a gente tem tratamento e tudo mais. Então essa é uma curiosidade, isso é Parkinson. Outro exemplo, vou pegar epilepsia. Professor, epilepsia é a mesma coisa que convulsão? Não, né? A gente já viu que não. Não é. Não é? Ué, então por que a turma fala que você tem convulsão na epilepsia? Você tem. Porque a convulsão é um sintoma, é um sinal, a convulsão é uma condição do seu corpo. Lembra, epilepsia, eu já falei isso, mas a epilepsia é uma doença que é caracterizada por inúmeras, incontáveis, recorrentes, frequentes convulsões. Então, a pessoa que tem epilepsia convulsiona várias vezes por dia. Quem tem convulsão pode ter uma vez na vida só. Fiquei com febre, a temperatura subiu tanto, tive convulsão. Mas isso foi quando eu era criança. E de fato, tá? Eu tinha muita dor de garganta, minha temperatura tinha febre recorrente. Vez ou outra eu apresentava, né, convulsão. Mas eu não sou epiléptico. Porque o que estava me fazendo ter convulsões era uma condição. Quando os médicos resolveram a condição, eu não tive mais. Tá? Eu tinha convulsão uma vez aqui, daí 2, 3 semanas eu tinha outra. Esporadicamente, não era todo dia. Uma aluna minha tem uma filha que dava mais de 9 convulsões por dia. Muita coisa, né, gente? 9 convulsões por dia. Isso depende muito da área do cérebro, né, que está comprometido e tudo mais. E lembrando, né, a epilepsia, ou a convulsão, né, nesse caso a convulsão, é um curto-circuito que dá no seu cérebro. É como se essa central que a gente mostrou no início da aula, é como se você tivesse um fio desencapado, e esse fio encostasse em outro, e aí você tivesse um curto-circuito. Tá? Essa é a ideia. Tem também cirurgia, em alguns casos acontece, é permitido, dá para fazer, em outros não dá para fazer, mas aí tem tratamento, né, tem medicamentos e por aí vai. AVC. Tem 2 tipos de AVC, tá, gente? Já sabem, né? AVC hemorrágico e AVC isquêmico, tá? Resumidamente, falta sangue, uma obstrução de uma artéria, então o sangue não consegue passar porque tem uma parte do seu cérebro que foi entupido. No outro, deixa eu compartilhar aqui, peraí. No outro, você não tem algo entupido, você tem um sangramento. Uma artéria se rompe. Aqui, ó, deixa eu ver se... essa é melhor, olha que legal. No isquêmico,
Algo obstrui, algo impede a passagem do sangue, algo tampa, tá vendo aqui? Tampou? Esse é o esquema, isquemia, falta de sangue em determinada região. E o hemorrágico, onde há uma ruptura na artéria. Aqui você tem hemorragia cerebral, e aqui você tem a falta de sangue que iria para outras regiões. Então é como isso aqui, ó. Se eu tenho alguma coisa aqui entupindo, deixa eu ver se está na imagem. Tá, perfeito. Se eu tenho algo aqui que entope, que não permite a passagem, que impossibilita a passagem de sangue, tudo que vem depois fica sem sangue. Consequentemente, morre. Porque é o sangue que fornece nutrientes, oxigênio e tudo mais. Então, se eu tenho algo aqui obstruindo, tudo que vem depois morre. É exatamente isso aqui que acontece. A falta de sangue, a isquemia, faz com que esse paciente tenha vários problemas e tudo mais. O hemorrágico não. Eu não tenho algo obstruindo, não tenho nada tampando, né, fechando, entupindo a passagem. Não. Nesse caso, eu tenho uma hemorragia, porque a artéria se rompeu. Tá? Então, isso é AVC isquêmico, AVC hemorrágico. Geralmente, o isquêmico acontece em 85% dos casos. O hemorrágico acontece em 15% dos casos. E aqui você tem, aqui eu falo no hemorrágico, você tem cerca de 40% dos pacientes morrem. Traduz, Lucas, vou traduzir. A cada 100 pacientes que sofreram AVC, todos os 100 sofreram AVC. Provavelmente, em média, 85 desses pacientes tiveram AVC isquêmico. Lembra que eu falei? 85%. Então, de 100, 85% são 85 pacientes. Os outros 15 sofreram AVC hemorrágico, em média. Desses 15 que sofreram AVC hemorrágico, 40% vai morrer, em média. Porque é letal. Bem mais letal que o outro, né? Tá bom? Então, isso é AVC, gente. Aí, o que pode causar aqui, professor, é isquemia. Um trombo, um coágulo, alguma coisa que entupiu. Nesse caso aqui, por exemplo, pode ser um pico de pressão, no caso da hemorrágica, né? Que fez com que se rompesse e tudo mais. Percebem? Embora seja fantástico e fundamental, claro, assim como outros, né? Mas o sistema nervoso não está isento de sofrer não está isento, né, de sofrer infelizmente, algumas doenças, alguns cortes, não está isento de receber ou de ter alguns prejuízos, de sofrer ataques, e por aí vai. Então tá aí, ó, que é a esclerose múltipla, né? Aí a definição dela e tudo mais, está na apostila também. Aqui a epilepsia, que eu falei do curto-circuito, como se fosse uma bagunça, né? Uma desordem nas ondas cerebrais, e essa bagunça, entre aspas, essa desordem, fez com que, ou faz com que esta pessoa apresente sinais característicos que a gente já sabe, da epilepsia e da convulsão. Aqui é DA, ou doença de Alzheimer, muitos abreviam, tá? DA, doença de Alzheimer. Novamente, a comparação entre dois cérebros. Aqui o normal, a massa cefálica preservada, e aqui você tem uma degeneração, um desgaste, uma deterioração, um comprometimento, um prejuízo da massa cefálica por conta do Alzheimer. É uma doença que não tem cura, avança conforme o tempo passa, é dividida em estágios, e quanto mais próximo do estágio 3, pior. Alguns chamam de 4 estágios, tá? Fase inicial, fase intermediária, fase grave e fase terminal. Alguns caracterizam ou estratificam, dividem, né, a doença de Alzheimer em 4 fases: inicial, intermediária, grave e terminal. Outros não, só dividem em 3: inicial, intermediária e grave. Tá bom? Mas quanto mais próxima da fase grave, da fase 3 você se encontra, ou da fase 4, dependendo como você classifica, pior é. Pior esse paciente se encontra.
em algum momento não fala mais, não anda mais, tem dificuldade para comer, faz as necessidades da cama, não reconhece mais ninguém, enfim, né, você já conhece algumas características. Essa imagem é muito forte, parece boba, né? Se você não reflete sobre, você não entende. Até que um senhor, certo? Então tem um homem aí, né? Um senhor, e a cabeça dele, ou parte da cabeça dele, está indo embora. Está se desfazendo. Algo não vai fazer mais sentido para ele. Porque o quebra-cabeça não está montado, digamos assim, né? Então, por isso que muitas vezes ele esquece o nome da rua que ele está morando agora. Mudou-se recentemente há 5 meses. Não se lembra o nome da rua que ele mora atualmente. Por quê? Uma metáfora, tá? O nome da rua pode estar aqui, ó. Pode estar fora da cabeça dele. Não me entenda mal, tá, gente? Já se esqueceu. O quebra-cabeça não está montado. Então, a parte preservada não tem o nome da rua, do novo endereço que ele mora. O que vai ter preservado pode ser o nome do filho mais velho, o nome da esposa, talvez, a relação com o dinheiro, a mamãe, o papai, o lugar que ele nasceu, coisas antigas, memória, a gente chama de memórias remotas, memórias tenras, tá? Mas as memórias do aqui e do agora, as memórias de curto prazo, não são preservadas, geralmente. Isso é bem característico em Alzheimer. Nas fases iniciais, né? Inicialmente, o paciente começa a esquecer coisa do dia a dia. Mas ali, vamos comer? O almoço não vai sair, não? E ele acabou de comer há 15 minutos. Puxa, vou ter que tomar banho de novo. E já tomou banho há 5 minutos, quer tomar banho de novo. A memória de curto prazo foi prejudicada. Não se lembra mais. Isso são características iniciais da doença. Lucas, só isso? Não. Alguns pacientes apresentam também uma mudança comportamental. O cara era, né, como eu falei, amável, respeitava as pessoas, era educado, de repente fica sem educação, fica grosso, estúpido, troglodita e por aí vai. Não é isso que a gente quer, obviamente. Percebem? Conseguem pegar o prejuízo que isso tem para o paciente, né? O que mais? Aí o AVC, já falei. Parkinson também aqui, ó. A morte, né? A diminuição da substância negra faz com que o paciente não tenha a produção de dopamina. Se não tem dopamina, todos aqueles itens que eu falei ficam prejudicados. Isso aqui a gente fala na próxima aula, sistema circulatório. Viram que mágica? Mágica entre aspas, né? Quando eu falo mágica, é no sentido assim, viram que mágico, que bonito, é isso, é nesse sentido, tá? Viram que bonito, como tudo funciona? Fantástico, né, gente? Puxa, é uma viagem em tanto, né? Deixa eu ver, alguém colocou... o corpo humano é fantástico, né, professor? É fantástico. É muito bom. É assim, é lindo, 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 lindo. Olha, professor, eu sei que não tem nada a ver com religião, o que eu vou falar agora. Mas é impossível não pensar que existe um ser que criou cada um de nós. É impossível. Não dá para a gente pensar que a gente veio de uma ameba, que a gente veio do macaco. Não dá para pensar isso. Porque a máquina é perfeita demais. É fantástico. É fantástico, assim. Tem alguns vídeos no YouTube, Ana e pessoal, né? Que mostram como essa... Assim, mostram fazendo, né? Que demonstram, melhor assim, que demonstram. Você tem uma ideia de como acontecem essas conexões, de como essas sinapses acontecem. Todas essas incontáveis milhões, talvez bilhões de conexões que acontecem no dia a dia para que você consiga fazer as suas atividades. É simples, parece simples, né, pegar régua, mas para que eu consiga pegar régua, muitas conexões aconteceram. Professor,
Como é que 100 trilhões de células funcionam harmoniosamente? Me explique, professor. Me explique. Então, é fantástico, né? É impossível, é impossível. Ana, é muito... De fato, é muito lindo, né? Ei, Ana. Bom, o Claudinei falou assim, olha, chegam até ele através dos nervos sensitivos do sistema nervoso periférico, em seus lóbulos cerebrais, e realiza os comandos através dos nervos motores, através do sistema nervoso periférico. É isso, o que ele quer dizer é o seguinte, eu tenho, o meu corpo, lembra, tem sistema nervoso central, medula, e ali a caixa, ou a central, literalmente, e tem os gânglios e os nervos. O sistema nervoso periférico, por meio dos nervos sensitivos, quem são esses caras? Só a gente ir para o nome, como eu sempre dou a dica. Que sentem, captam sensações, que nada mais são que informações, né, gente? Que dados. Esses nervos sensitivos pegam essas informações, mandam para a medula, chega na central, lá na central você tem a interpretação, enfim, tudo que eu falei, armazenamento, enfim. De repente, há uma devolutiva. O sistema nervoso central devolve um comando. Quem é que executa o comando? Os nervos motores. Então, eu tenho nervos que pegam a informação e que levam essa informação para a central. Tenho nervos que executam um comando. E esses nervos que executam um comando a gente chama de nervos motores. Obrigado, Claudinei. É isso aí, show de bola. Ana, desculpa, Ana, eu não tinha visto a sua pergunta, tá? Hoje não, a gente fala de circulatório semana que vem. Não, eu já percebi com o tempo, desculpa, professor. Voou, né? Imagina. Semana que vem a gente mata um aplicativo, a plataforma, e termina o circulatório. Sem problema. A Carol colocou, eu esqueço muito fácil das coisas. Nome atende pessoas. É o seguinte, Carol, eu não sei, tá? Não estou dizendo que é a sua situação. Eu estou dizendo que eu vejo muito isso. Isso é muito comum em pessoas por aí que eu tenho contato. Às vezes, não é que as pessoas têm problema de memória. Muitas vezes, elas simplesmente não estão atentas ao que é falado. Então, por exemplo, se eu falo para você, aqui na aula, galera, segunda que vem todo mundo com o aplicativo, com a senha, não sei o quê, não. Se você estava, enquanto eu falava, com o seu foco voltado para a televisão, ou para o cachorro, para o gato, para o avião, o foco, a sua atenção, a sua concentração, direcionadas para outro lugar, que não para o que eu falei, você não vai se lembrar. Esquece, não vai acontecer isso. Por que, Lucas? Porque para que você consiga se lembrar, você tem que ter atenção, tem que ter concentração, foco em algo. Entendem? Eu estava concentrado. Por exemplo, se a gente pegar... Se eu vir o Claudinei aqui pessoalmente, eu sei quem é ele. Porque a gente já conversou bastante e eu estava concentrado e atento ao que ele disse. Inclusive, eu sei até a voz dele. Por quê? Porque eu estava prestando atenção. Não gosto da expressão, mas eu estava de corpo e alma, vai? Estava ali, toda a minha atenção, minha concentração, meu foco, a minha audição, a minha visão, tudo concentrado para ele. Isso vai aumentar a minha chance de lembrar. Então, eu tenho uma aluna que fala assim, eu falo pro meu filho, sei lá, aquele que vai fazer a janta, ela fala algumas coisas assim, o menino não lembra. Por que não lembra? Porque está no celular. Mas eu te falei, não, você não me falou. Imagina, quando que você falou? Não, você não me disse nada e tal. E a pessoa vai negar de pé junto, porque ela de fato não se lembra. Realmente, ela não se recorda disso. E por que é que não se recorda? Porque não estava atento. Mas é assim, Ana, não sei se, né, Carol, não sei se é o seu caso, mas uma recomendação. Talvez seja legal você fazer um exame, né, assim, ver o que é, tá? Pode ser algo sim, mas muitas pessoas é só porque não estavam mesmo aí de corpo e alma, estavam no celular. Hoje tem tanta distração, né? Tá bom? Beleza? Show de bola. Galera,
Em relação ao sistema nervoso, né? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Professor. Oi? Alguém falou? Pode falar. É Nádia. Ô, Nádia, beleza? Então, essas doenças, como o Parkinson e Alzheimer, apenas acontecem com pessoas de idade avançada porque elas já têm um sistema comprometido, né? Com o tempo? Não necessariamente. Boa pergunta. Geralmente, você tem uma relação proporcional, tá, Nádia? Quanto maior a idade, maior a chance de ter Alzheimer ou Parkinson. Mas isso não é regra. Por exemplo, uma curiosidade. A primeira paciente que foi diagnosticada com Alzheimer chamava, não lembro se é algo Ames. Eu lembro que a primeira paciente foi diagnosticada por volta dos 50 anos. Lembra, pessoas idosas têm que ter no mínimo 60. Então, a primeira paciente que a gente tem relato de Alzheimer tinha 50 anos. Mas sim, geralmente, Nádia, idosos, tá bom? Mas não é regra. Tá? Há essa proporção, mas não é uma regra. Você pode não ter 60 anos e, por exemplo, começar a apresentar sintomas do Parkinson ou até mesmo do Alzheimer, embora seja bem difícil. Principalmente do Alzheimer é bem difícil, mas pode acontecer. Tá bom? Ah, tá. Obrigada, professor. Que é isso, você acha? Imagina. Show de bola, galera. Bom, a Carol colocou aqui que não tem dúvida, então tranquilo. Aproveito para reforçar, por favor, não se esqueçam de semana que vem ter pelo menos o login e a senha para a gente poder participar, para eu poder mostrar para vocês como vai funcionar e tudo mais. Tá? Ok. Tchau, professor. Boa noite, gente. Obrigado, galera. Um beijo para todo mundo. Uma excelente semana. Um abraço. Qualquer coisa.